Olá, gente. Vamos dar início à nossa aula de História. Eu sou a professora Mariana Martins. Essa aula é voltada para as turmas do terceiro ano do ensino médio. Só para relembrar, nós estamos aí nesse período de quarentena. É um momento difícil, mas tudo vai passar, se Deus quiser. Enquanto isso, nós estamos aí acompanhando vocês nesses estudos domiciliares, daí o motivo de estarmos enviando esses vídeos, e é importantíssimo que vocês passem essas atividades para o caderno de vocês para ficar como registro. Lembrando também, nós estamos aí, terceiro ano, a véspera aí nesse ano do Enem, né? Então não devemos esperar para o dia, mas sim é bom vocês estudarem já em casa, aproveitando esse período de quarentena. Aproveitem esse período, estudem, foquem no Enem e nos vestibulares, ok? Então vamos aí falar do nosso capítulo 5, Fascismo e o Nazismo contra a Democracia e o Socialismo. Nós vamos focar hoje nos regimes totalitários. O que vem a ser esses regimes totalitários? A definição, as características, o que eles têm em comum, na verdade. Tanto o nazismo como o fascismo têm algo em comum. Nós vamos ver também que não somente na Alemanha e na Itália, mas também nós tivemos aí o Brasil e outros mais, né, que foram aí de certo modo acompanharam esses regimes, essas ideologias, aí no período de Vargas, no Estado Novo, né, esse regime fascista. É bom lembrar desse detalhe. Nós temos aqui essa figura de Adolfo Hitler, representação, aí nós temos o nazismo na Alemanha e essa sua liderança. E nós temos aqui Benito Mussolini na Itália, com aí o regime fascista. Essa foto foi tirada em Munique, esse encontro aí desses dois. Na verdade, gente, é uma aliança forte aí que vem a surgir através desses regimes totalitários, que vai dar continuidade até a Segunda Guerra Mundial, ok? Vamos passar aqui nosso slide. Regimes totalitários, fascismo e nazismo. Dando novamente ênfase a essas imagens, a gente vê o fortalecimento desses regimes totalitários em meio a esses acordos, a esses encontros diplomáticos. Nós temos aí o aperto de mão dos ditadores Adolfo Hitler e Benito Mussolini, ok? Aqui ao lado nós temos aí uma imagem, né, que é o símbolo. Esse símbolo é o símbolo do nazismo, que é o suástica, e também nós temos aí a águia. Vamos lá começar. Nós vamos falar, gente, das características gerais dos movimentos fascistas. É importante destacar que nós temos aí o contexto dos antecedentes, que esse contexto é um período entre guerras, e é importante nós lembrarmos que nós já estudamos a Primeira Guerra e também a crise de 29. Foram esses tópicos aí que eu falei para vocês, foram importantíssimos aí para surgir esses regimes totalitários, né? Porque, na verdade, o período entre guerras, a Europa, na verdade, estava arrasada pela guerra, aí com a crise econômica, o desemprego,
Nesse cenário aí existiu uma insatisfação social. E aí é justamente nesse momento que veio os partidos que apresentavam soluções com seus discursos a essa nação, tendo como representante Benito Mussolini. Mussolini aí, na verdade, discursando para as pessoas essa nação, na verdade que iria ser a solução dos problemas, né? Queria até ser o salvador da pátria nesse momento, no meio de tanto sofrimento, porque a Europa sai aí da guerra, depois ainda entra a crise de 29, né, que foi a crise que afetou os Estados Unidos, mas também afetou toda a Europa e diretamente também afetou o nosso país, o Brasil, né, porque nós sabemos que os Estados Unidos compravam o café e aí ele, né, não comprou mais o café do Brasil por esse momento de crise que ele estava vivendo. Mas isso aqui é só para a gente, né, lembrar dos antecedentes. Vamos começar aí, gente, falando da característica, que é o totalitarismo. O que vem a ser o totalitarismo? É o Estado total, né? Esse Estado total controlava tudo, gente. Tudo mesmo. A política, a cultura, a economia, a religião, todos os setores o Estado controlava. Na verdade, ele era o poder, né? O Estado era o poder. O anticomunismo, na verdade também, o anticomunismo, gente, vem a ser o quê? O comunismo, nós sabemos que ele é a favor da luta de classe. Já Benito Mussolini, ele era contra isso, gente. O que ele dizia, né? Ele falava que não deve haver luta de classes, sem luta de classes. É isso que ele defendia, né? Na verdade, ele odiava o comunismo. Por isso que esse tópico anticomunismo é muito importante para a gente refletir, né? Em meio a esse ódio desses dois líderes, né? Nós temos a figura do culto ao líder. Como eu expliquei para vocês, essas pessoas começaram a ter esperança, né? Essas pessoas começaram a confiar em partidos que tinham soluções e aí começaram a, digamos assim, acreditar mesmo nessas soluções. E o culto ao líder é justamente isso, né? É o momento em que Benito Mussolini é um grande líder, é o guia da nação, né? E aí ele se torna uma figura aí, identificada aí como um salvador que ia tirar o povo desse sofrimento. Nós temos a utilização da propaganda de massas, tanto Benito Mussolini como Adolf Hitler têm isso em comum. Foi fortíssima essa propaganda de massa, porque na verdade essa propaganda ia enaltecer, né, essas lideranças, tanto no meio de comunicação, jornais, revistas, cinema, até mesmo, gente, na educação. Nós tivemos aí uma interferência desses líderes, né? Nas escolas de 8 a 14 anos, as crianças tinham uma oração, que era o Creio em Deus Pai. Agora, né, com o auge da ascensão de Mussolini, agora a oração vai ser voltada para Benito Mussolini. Creio em Benito Mussolini. Então essa era a oração que eles faziam nesse período. Nós temos a política secreta, a violência ativa, quer dizer, ao lado desses regimes tinha um forte, né, poder da polícia. Nós temos o nacionalismo exacerbado. Esse nacionalismo exacerbado é justamente a nação está acima de tudo. Para Mussolini, gente, a nação ela era o primeiro lugar. A nação está acima de tudo. É como se o indivíduo não existisse. O indivíduo não existisse. O que existe mesmo é a nação, para Benito Mussolini.
Por isso que fala nacionalismo exacerbado, né? Nós temos o xenofobismo. O xenofobismo vem a ser uma repugnância, né, às pessoas estrangeiras. Abaixo nós temos o expansionismo e o militarismo. Esse expansionismo, gente, tem a ver com novos mercados consumidores, novos territórios. Porque assim, vocês sabem que a Itália, na Primeira Guerra Mundial, ela era do lado da Aliança. E aí, né, a Tríplice Entente fez um acordo com a Itália para que ela pudesse ganhar territórios, e aí ela foi para o lado da Tríplice Entente. Na verdade, ela não ganhou esses territórios logo ao término dessa Primeira Guerra. Outro motivo para esses regimes totalitários vir com tudo aí, nesse sentido de fortalecer e acabar com os outros, né, partidos. O militarismo vem a ser, gente, na verdade, a defesa de um exército forte, um exército disciplinado mesmo. Tanto que nós vamos ver na Marcha de Roma, muitos jovens novos com aquele sentido de disciplina mesmo rígida para com o seu líder, né? Continuando. Vamos lá falar do fascismo. O fascismo, gente, de certa forma, era resultado de um sentimento geral, sentimento de medo, né, e ansiedade dentro da classe média, no pós-guerra. Aqui a origem, né, nós temos aqui essa imagem, na verdade, é a machadinha, né, a ilustração, né, que simboliza aí o poder do Duce. O Duce é o comandante, né? E essa origem aí dessas palavras, né, veio aí de Roma, né? Roma, na antiguidade, o líder era uma espécie assim de oficial de justiça. Daí o sentido de feixe, um feixe de varas, né? Um exemplo, se você perceber que esse feixe é unido, né? Esse feixe é unido e é difícil quebrar ele. Então, o significado deste feixe é união e força, tá bom? Nós temos aqui o contexto pós-guerra, o contexto desses regimes totalitários foi o que já foi falado, todo o contexto de também não ganhar territórios, o contexto da crise de 29, a sociedade estava, né, vivendo na miséria, desemprego e muito mais. Em 1919, nós temos aí o surgimento dos partidos fascistas, né? Em meio a esses partidos, que justamente vem a ascensão de Mussolini, né? A ascensão de Mussolini foi a partir de 1922. Na verdade, aconteceu aí um golpe de propaganda fascista, né? No qual ele reúne milhões de pessoas, os chamados camisas negras, e organizaram aí a marcha sobre Roma. Essa marcha sobre Roma, gente, tinha um objetivo, né? Em 1929, Mussolini aí se torna o primeiro-ministro. Então, o objetivo era esse, colocar mesmo Mussolini no poder, para que ele pudesse controlar tudo, né? O objetivo é que ele fosse aí, né, e administrasse a Itália. E aí ele foi nesse contexto que ele começa mesmo a ser um ditador, tá bom? O Euduce, agora ele é o guia, agora ele está à frente do poder. Em 1925, Mussolini torna-se Duce, como eu já falei. Em 1929, houve aí o Tratado de Latrão. Na verdade, o Tratado de Latrão foi um acordo, né? Um acordo entre a Igreja e a Itália, né? A Itália e a Igreja fizeram aí um acordo, determinou a criação do Vaticano. Na verdade, gente,
acordo, quem ganha tanto com ele foi o Mussolini, porque tem o apoio da igreja, e também a igreja também vem a ganhar muito, né? Porque aí foi a partir daí que houve a criação do Vaticano. E aí também surgiu o ensino religioso. Então vamos continuar. Nós temos aí essa imagem, né? Bastante visível, que dá de perceber essa disciplina que existia aí entre esses regimes totalitários, de maneira bem clara. É interessante que essas lideranças, eles tinham uma oratória, eles tinham uma força para convencer, uma força de convencimento dessas pessoas, desses jovens, dessa sociedade. Nós temos aqui a frase de Mussolini: tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Sua ideologia. E também é interessante que, falando em uma dessas ideologias, né, tudo para o Estado, ele falava que crer, obedecer e combater são os principais, né, princípios do fascismo, né? Essa doutrina fascista, crer, obedecer e combater. Aqui na verdade, a propaganda italiana, enaltecendo esses regimes totalitários. As características que eu já falei, vocês revejam aí quando estiverem respondendo as questões. Tem a definição. Nós temos aí nacionalismo exacerbado, nós falamos. Aqui também eu destaquei o racismo, né? O racismo nós temos aí já falando de Adolf Hitler, né? Nós sabemos que ele tinha esse ódio, esse sentido de vingança pela humilhação que a Alemanha passou aí na Primeira Guerra Mundial em relação ao Tratado de Versalhes. Então ele tem esse sentido de, né, ele se torna um ditador, né? Ele até falava que minha raça forte esmaga, né, a fraca. Então, depois nós vamos falar, no segundo momento, de Adolf Hitler. Nazismo alemão, Adolf Hitler, nós vamos ver o contexto histórico nas próximas aulas, a ascensão de Hitler, né, características, o Holocausto e o fim do Terceiro Reich, tá bom? Nós temos a imagem aqui desse líder, esse líder que era, né, um líder que todo o povo, toda a nação, né, alemã foi voltado para esse culto a esse líder, né, esse carisma de Adolf Hitler, né? A sociedade tinha esse carisma, né? Ele tinha até o nome de Führer, né? Até de certo modo, gente, a propaganda veio enaltecer muito, né? Os meios de comunicação veio enaltecer muito essas lideranças, esses regimes totalitários. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse simples slide. Vocês façam as atividades propostas. Nós estamos aí no plantão Tira Dúvidas. E um bom dia para vocês, bons estudos e até a próxima, ok?